pelo mesmo período. Senador, obrigado pelo convite. Eu vim falar aqui no Senado sobre uma coisa tão importante como é a energia elétrica. E agradeço também a senadora Ana Amélia, uma parceira e tanto na nossa luta com a ANEEL. Está aí o nosso diferencial. O diferencial das cooperativas é a qualidade da energia, é o pronto atendimento ao consumidor final. Ele está perto, ele está próximo. Eu fico feliz, eu estava um pouco angustiado, como que a gente... porque o tratamento da ANEEL é essencialmente urbano, realmente. Eles não olham o lado rural. Ou seja, os custos operacionais das cooperativas são muito maiores em função das características de onde elas atuam, né? E o cooperativismo de infraestrutura vem sofrendo muito com o atual ambiente regulatório, o entendimento da regulação por parte da ANEEL, né, e também do Ministério, que teve um decreto em janeiro que limita o desconto das cooperativas autorizadas a 30%, sendo que seus custos operacionais extrapolam isso. E quem é penalizado não é eficiente, é o consumidor final, é o cooperado que está na ponta. Essas buscas, esses mecanismos que o senhor Henrique falou, como o mecanismo de tentar manter a demanda contratada, ele não se aplica no ambiente rural. Por isso ele encarece, ou seja, o conceito da ANEEL. Eu faço uma demanda contratada para que todos os elos da cadeia de fornecimento de suplemento de energia elétrica tenham garantidos a taxa de investimento, que aquele instrumento, aquele mecanismo, todas as minhas instalações sejam suficientes. Mas isso não se aplica para o meio rural. Por quê? Porque a gente não sabe se vai chover ou não. A gente não tem isso. Então, é muito comum a gente ultrapassar a demanda contratada. Quer dizer, o nosso consumo, em algumas épocas, vai ser muito maior e, em algumas vezes, ele vai ser muito menor. Ou seja, quando a gente faz um mecanismo baseado somente na demanda contratada, a gente penaliza novamente o produtor rural, o cooperado e as cooperativas. Nesse contexto todo, me estranhou porque as cooperativas elas são cobradas em dois instrumentos que se chamam DEC e FEC, que é a duração equivalente da interrupção e a frequência equivalente da interrupção. Eu creio que, para as cooperativas, as multas que são impostas pela ANEEL são de tamanha monta em relação ao seu mercado e em relação ao seu consumo, que as cooperativas sempre buscam os melhores indicadores para essas interrupções. Ou seja, a qualidade de energia que as cooperativas levam na ponta é bem melhor que as concessionárias. Tá? E isso é comprovado. Os indicadores de DEC e FEC das cooperativas de eletrificação rural são melhores que os indicadores das concessionárias. Muitas vezes, as multas impostas pela ANEEL nas concessionárias não são suficientes para que eles façam investimento de reforço de rede de atendimento ao consumidor final. Por isso, mais uma vez, a essencialidade, a importância das cooperativas, que estão correndo risco de sumir. Porque o atual ambiente regulado, para os senhores terem uma ideia, eu tenho na apresentação, eu vou quebrar um pouco a apresentação em decorrência do que aconteceu, né, do que foi comentado. Só dar um contexto da OCB, do ramo infraestrutura na OCB. Somos hoje 127 cooperativas de infraestrutura, sendo 66 de distribuição de energia elétrica, né? Temos aproximadamente 900 mil associados, cooperados. Essa distribuição se concentra mais no sul do país, onde nós temos 15 cooperativas permissionárias no Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina com 22, São Paulo com 16, são os principais, né? Nesse contexto, a gente tem as cooperativas de distribuição divididas entre permissionárias e autorizadas.
A OCB é um órgão de representação. A elas estão vinculadas a Infracop, e a Infracop 6 federações, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí está o diferencial das cooperativas em épocas de baixo investimento, de baixo retorno do setor elétrico brasileiro. As cooperativas, elas ampliaram seu número de cooperados, ou seja, elas buscam atender os cooperados, né, atender o público consumidor, né, em relação, se vocês notarem, a evolução dos números de cooperados e em relação aos novos atendimentos das cooperativas, das concessionárias, perdão. Esse foi o decreto que eu falei, que limita a 30% o desconto das cooperativas autorizadas, né? Isso, e hoje nós precisamos de mais, nós trabalhamos com custo operacional baixo e não temos condições de trabalhar com esse desconto, ou seja, as cooperativas estão fadadas a perder a qualidade de energia, né? Porque elas não vão conseguir, com esse desconto na compra da tarifa, né? Que ela compra, esse desconto é na compra da tarifa que ela vai distribuir para os cooperados, ou seja, tem todo o processo de transmissão, de tratamento dessa energia para que chegue lá no cooperado com qualidade. E é engraçado porque os problemas apresentados pelo senhor Henrique são os problemas da cooperativa também, porque a concessionária é supridora da cooperativa. Muitas vezes a gente leva a multa em função da concessionária. As cooperativas levam multa em função das concessionárias. Bom, ratificando também a essencialidade da ANEEL no tratamento urbano, o entendimento somente urbano do setor elétrico, a atual metodologia de revisão imposta às cooperativas, ela chega a ter descontos no custo operacional, ela obriga as cooperativas a terem desconto no seu custo operacional de cerca de até 80%. Ou seja, 28 das nossas cooperativas teriam que reduzir seus custos operacionais acima de 30%. Agora, pergunto aos senhores, que empresa que sobrevive de uma hora para outra com um corte nos seus custos operacionais com 30%? Né? E essa metodologia, ela é para todas as cooperativas, ou seja, as cooperativas que estão como autorizadas ou em processo de enquadramento, elas também sofrem o efeito dessa metodologia. Numa simulação da OCB em parceria com a Infracop, nós chegamos que de 14 cooperativas que estão em processo de enquadramento, 66% delas não conseguiriam a permissão em função da metodologia. Tá. Um exemplo do custo operacional para você tem que ter uma equipe mínima no setor elétrico, uma infraestrutura e uma equipe mínima para garantir a qualidade no atendimento do cooperado. Hoje, numa simulação que a gente fez, esse custo mínimo para estar trabalhando no setor elétrico é de R$1,5 milhão ano. E a ANEEL, através da sua metodologia, ela reconhece somente R$800 mil. Só um gap, é quase a metade. Então, como que nós, nesse contexto, as cooperativas, vamos conseguir manter o serviço ou a qualidade do nosso serviço para os consumidores finais, para os cooperados, para os nossos cooperados? Entendam que as cooperativas não atendem somente os cooperados. Existe um dispositivo que permite que ela atenda também consumidores que não são cooperados, e não só o ambiente rural, distritos, o público nosso, a cooperativa levou a energia levou o desenvolvimento, e o desenvolvimento levou a urbanização de alguns pequenos centros. Como eu disse antes, do decreto, né, com impacto para as cooperativas autorizadas. Essa é uma tabela que mostra o impacto
no custo operacional, né, descrevendo de 31% até 87% na Eletro Rural, lá do Rio Grande do Sul. Né, aqui também são detalhamentos do impacto esse é o custo, né, o custo mínimo de uma cooperativa, né, enquanto a ANEEL reconhece em alguns casos, nesse contexto, somente a metade. Aqui é a mesma coisa. Esse é o impacto. Essa metodologia, essa revisão da tarifa foi aplicada a partir desse ano, em decorrência da necessidade das cooperativas obterem o desconto promovido pelo efeito, eu não lembro a lei, mas a medida provisória 579 do ano passado, que fez a desoneração do setor da energia elétrica brasileira. Então, as cooperativas tiveram que correr, mesmo com essa metodologia prejudicial a elas, mas ela teve que correr nesse processo para obter esses descontos. E, no fim, você passa de um custo de transporte de energia de um mês para o outro, de 143 mil para 994 mil reais. Isso é o nosso case da Seraldis, é uma cooperativa de distribuição lá de Arapoti, Paraná. Bom, aqui os investimentos que são feitos, mesmo com esse ambiente tão inóspito para as cooperativas estão fazendo investimentos. Por quê? Porque elas têm o consumidor final, tem o senhor Henrique lá, olha, eu sou cooperado, eu vou na Assembleia, eu quero que minha cooperativa invista no setor elétrico, faça reforço de rede, né? Mesmo tendo, em média, 5 consumidores por quilômetro de rede, enquanto as concessionárias são 26 consumidores por quilômetro de rede. Mais uma... Esse é um detalhamento das cooperativas no estado do Rio Grande do Sul, né, do atendimento. Senhores, eu gostaria até de terminar por aqui, ressaltando a importância da qualidade da energia no consumidor final e ressaltando também que, em muitos casos, você não tem, aliás, na maioria dos casos, você não tem a possibilidade de prever esse consumo. Né? No caso da irrigação, é isso mesmo, você tem a irrigação total, ou seja, quando você realmente não tem água, que é os casos dos estados do norte, no nordeste, onde você tem a irrigação é essencial, porque sem a irrigação permanente você não tem produção. Você tem os casos no Rio Grande do Sul, que nos demais estados, onde se não chove eu preciso irrigar para produzir. E nesse contexto, se acontece isso, o consumidor final é penalizado, porque o mecanismo encontrado pela agência reguladora, o ambiente regulado hoje para esse consumo sazonal, ele não atende a necessidade brasileira de energia elétrica. Tá. Gostaria também de comentar um pouco uma sugestão, senador Benedito, que no caso da Chesf, seja convidado também a Agência Nacional de Águas, porque pela Lei 9433, a água é de domínio público. Ou seja, quando você faz as barragens, é outorgado isso e você teria que, na hora de ratear essa outorga, de fazer a outorga, de determinar os volumes de outorga, mesmo sendo para barramentos, você tem que determinar o múltiplo uso das águas.
né? E, então, muitas vezes, quem fez a barragem pode ter culpa, com certeza, mas quem fez e validou o estudo técnico para toda essa distribuição de água, ou seja, o que pode ser outorgado, o que pode ser reservado ou não, né? Mais algum apontamento? Até antes desse decreto, esse decreto 7, decreto de janeiro agora, que estabeleceu, eu esqueci mas o que impacta nas autorizadas, antes desse decreto, o custo da energia, o custo do ambiente rural, o custo do desconto dos irrigantes, o desconto que era dado aos irrigantes, ele era rateado aos consumidores daquela concessionária supridora. Ou seja, o ambiente urbano subsidiava esse desconto para as cooperativas, para os irrigantes, para os produtores rurais, né? A partir desse decreto, isso foi um bom mecanismo, todo esse desconto que é dado para essas categorias, ele é retirado, ele tem que vir da conta de desenvolvimento energético. Mas está um problema, porque tudo foi para a conta de desenvolvimento energético. Ou seja, não tem dinheiro para tudo isso. E quem é penalizado? O consumidor final. Tá? Tanto as cooperativas, como seus cooperados, como os irrigantes, os produtores rurais. Estamos passando, mais uma vez, por... as cooperativas não receberam o repasse da CDE, né, desses recursos da CDE no mês de outubro, né, e, pelo jeito, não vão receber não receberam de novembro até então. Né? Era isso que eu tinha a contribuir, era isso que eu tinha para mostrar para os senhores, e fico à disposição para responder quaisquer perguntas que forem necessárias.